A Primeira República foi um período dominado pelas oligarquias rurais. Mas, afinal, o que isso significa? Oligarquia é um grupo de pessoas que concentram todo o poder em suas mãos, e nesse caso, eram os grandes cafeicultores e fazendeiros que controlavam a política no país. Mas, para entendermos melhor esse período tão importante da história do Brasil, precisamos voltar lá para a Proclamação da República, em 1889. O Império de Dom Pedro II estava passando por várias crises institucionais. O poder era muito centralizado na capital, o Rio de Janeiro, e assim os fazendeiros paulistas estavam insatisfeitos com a falta de autonomia e investimentos que as províncias recebiam. Eles também já estavam boladíssimos com a abolição da escravidão, que os concedeu prejuízos financeiros, sem receber nenhuma indenização do Império. Os militares também não estavam gostando nem um pouco da situação. Muitos deles adotavam ideais positivistas, de uma república autoritária e modernizadora. Diante dessas crises, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. Assim se seguiu a República da Espada, quando o exército assumiu o governo. No entanto, não durou muito tempo, porque tinha gente poderosa de olho, se articulando para assumir a presidência. Dessa forma, a oligarquia cafeira paulista concorreu às eleições, tendo como principal representante Prudente de Moraes, que se tornou presidente em 1894. A partir daí, eles aproveitaram para implantar a política do café com leite, que era basicamente um revezamento de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais, esquema que durou simplesmente 36 anos. Esse nome se dá pelas principais atividades econômicas dos estados. São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais de leite. Mas, para se manterem no poder por tanto tempo, é claro que foram feitas muitas fraudes e manipulações no sistema eleitoral. Começando pela política dos governadores. As eleições eram muito interdependentes, ou seja, para alcançar o poder, os políticos dependiam um do outro, assim eles faziam alianças entre si. O presidente, para ser eleito, oferecia apoio político e financeiro aos governadores de estado, em troca de votos. Já os governadores de estado faziam a mesma coisa, oferecendo verbas e benefícios aos coronéis, que retornavam em forma de votos da população. Mas, afinal, quem eram esses coronéis? Esse título era dado geralmente a grandes fazendeiros que obtinham muito prestígio social, político e econômico na área rural. Eles eram tipo famosinhos onde viviam, exerciam influência sobre o povo e costumavam ser os chefes políticos. Eles usavam de seu poder para manter um curral eleitoral. Mas o que essa expressão significa? Ela compara os eleitores ao gado, porque são dirigidos pelos interesses da elite, sem poder ou instrução para se manifestarem. Os coronéis se mantinham pela ameaça e pela fraude. Eles falsificavam documentos, adulteravam as cédulas e vendiam votos em troca de pequenos interesses da população, que era de maioria muito pobre e camponesa. Essas práticas são chamadas de voto de cabresto ou clientelismo e funcionavam mais ou menos assim. Os coronéis faziam promessas de doar gado ou materiais de construção em troca do voto do povo. E se você não aceitasse essas condições ou traísse o cara na hora, ele ia ficar sabendo de qualquer jeito, já que o voto era aberto, e com certeza ia partir para a violência, contratando um cangaceiro para acabar com você no dia seguinte. Beleza, agora que você já entendeu como funcionava a política na República Oligárquica, vamos aprender sobre alguns dos fatos que marcaram ela desde seu início. Em 1902, um cara chamado Rodrigues Alves se torna o presidente, como representante do estado de São Paulo. Ele já era popular por ter participado da anexação do território do Acre, que antes era da Bolívia. Essas terras prosperavam muito com a extração e exportação da borracha na Amazônia, então foi um bom negócio. Mas voltando ao Rodrigues Alves, ele era bem burguesinho e tomou várias medidas para modernizar o país, como a promoção de obras de saneamento, a reurbanização do Rio de Janeiro, a expansão da malha ferroviária e o incentivo à imigração e fixação de estrangeiros no campo. Mas voltando à reurbanização da capital, o prefeito do Rio, Pereira Passos, cismou que a cidade deveria ser a Paris brasileira e por isso implementou medidas para diminuir as doenças provocadas pela falta de saneamento básico e embelezar a cidade, tornando ela mais atrativa para estrangeiros.
Para isso, ele botou abaixo vários cortiços do centro do Rio, que eram as moradias precárias onde viviam os mais pobres. Assim, eles foram expulsos e passaram a migrar para os morros, onde ficavam os terrenos mais baratos e pouco habitados, o que deu origem às favelas. Os gringos tinham receio de vir para o Rio não só porque o centro da cidade era feio, mas principalmente por causa das epidemias de varíola e febre amarela. Para acabar com isso de vez, Oswaldo Cruz, que era responsável pelo Departamento de Saúde Pública, realizou brigadas sanitárias e campanhas de vacinação obrigatória. Acontece que o povo não tinha nenhum conhecimento sobre as vacinas. Eles não foram ensinados sobre como elas funcionavam, achando super suspeito um agente sanitário do nada invadir sua casa e te injetar uma substância contra sua vontade. Dessa forma, o pessoal se rebelou, quebrando bondes e atacando prédios públicos, o que ficou conhecido como Revolta da Vacina. Mas voltando à produção cafeeira, ela estava crescendo muito com a fixação da mão de obra estrangeira no campo. Cresceu tanto que a quantidade de café disponível se tornou maior que a demanda dos consumidores, ou seja, ocorreu uma crise de superprodução. Para conter o prejuízo que os fazendeiros estavam sentindo no bolso, com a redução dos preços das safras no exterior, foi organizado o Convênio de Taubaté. Nele, a solução que os cafeicultores encontraram foi essa: os governadores iam comprar o excesso de café produzido e assim ficaria tudo bem. Agora, vamos avançar um pouquinho para o governo de Marechal Hermes da Fonseca, em 1910. Ele era militar e logo implantou a política das salvações, com o objetivo de tirar o poder das mãos dos grandes fazendeiros que comandavam as oligarquias e colocar no lugar alguém que fosse submisso ao governo dele, assim iniciando a centralização política. Durante o governo de Hermes da Fonseca também ocorreu a Revolta da Chibata. Foi um motim organizado pelos soldados da Marinha em embarcações militares na Baía de Guanabara, protestando contra os castigos físicos que recebiam, principalmente a chibatada. Vale lembrar que muitos dos marujos tinham origem pobre e escrava, sofrendo muito com a desigualdade social e racial existentes na Primeira República. A revolta não teve muitos resultados. Mesmo depois do Marechal Hermes proibir os castigos, os rebelados foram altamente punidos e torturados. Nesse tempo, também ocorreu a Guerra do Contestado. Foi mais ou menos assim. No sul, existiam sertanejos muito pobres. Viviam sob a opressão dos grandes fazendeiros e da Brasil Railway. A empresa ferroviária tinha outros interesses naquelas terras e eventualmente tentou expulsar os nativos dali, causando uma grande revolta. Os povoados que se rebelaram ficaram conhecidos como contestados e tinham como líder uma figura religiosa chamada José Maria. O governo federal enxergou José Maria como um risco à ordem e segurança da região, assim alimentando a guerra. Como resultado, muitos sertanejos foram mortos, mesmo tendo resistido até o fim. Marechal Hermes da Fonseca governou até 1914, quando foi sucedido por um mineiro chamado Venceslau Braz. Peraí, volta um pouquinho. Você ouviu isso? 1914, quando iniciou a Primeira Guerra Mundial. O Brasil estava neutro na guerra, até que os submarinos alemães decidiram bombardear 2 dos nossos navios. Assim, Braz enviou tropas militares, um grupo de aviadores e um corpo médico para combater ao lado dos aliados. Mas, de volta ao território brasileiro, a economia cafeira foi muito impactada pela guerra. Mas você sabe por quê? A Europa, obviamente, estava bem ferrada, e no meio de todos esses bombardeios e crises, tomar café era a menor das prioridades, o que diminuiu a exportação do produto. Os europeus eram os que mais compravam do nosso café, e agora que todo o dinheiro deles estava voltado à produção de armas e equipamentos, o nosso mercado caiu totalmente. Com a economia do café em crise, alguns empreendedores usaram essa oportunidade para investir nas próprias indústrias brasileiras, já que estava muito complicado e caro de importar as mercadorias europeias. Além disso, as ideias socialistas da Revolução Russa estavam chegando ao Brasil, influenciando bastante um carinha chamado Luiz Carlos Prestes. Guarde bem esse nome. Prosseguindo com os fatos que marcaram a Primeira República, temos o governo do mineiro Arthur Bernardes, em 1922.
Ele já era o queridinho das oligarquias e famoso por combater os rebeldes do povoado de Canudos, em 1897, uma guerra muito importante que detalhei melhor nesse vídeo aqui. Mas voltando ao nosso querido Arthur Bernardes, quando a República Velha começou a se enfraquecer. O mundo estava super movimentado, com a circulação de diferentes pensamentos e inovações. Assim acontece a Semana de Arte Moderna, onde vários artistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti se reuniram para criar um conteúdo verdadeiramente brasileiro, sem influência dos clássicos europeus. Com o fim da guerra, países do mundo inteiro se aproveitaram para fortalecer suas forças militares, menos o Brasil, já que o governo não repassava ao exército as verbas para as necessidades militares básicas, como armamentos, cavalos e salários. Diante disso tudo, os tenentes se organizaram em um movimento contra o governo para reconquistar o poder militar perdido na República Velha. Uma das suas primeiras ações foi a revolta do 18 do Forte de Copacabana, quando 17 tenentes e um civil pegaram em armas e marcharam em direção à sede do governo. Eles sofreram muita repressão, morrendo 16 deles no forte tiroteio. Em 1925, o movimento tenentista se reorganizou, agora liderado pelo capitão gaúcho Luiz Carlos Prestes e o major paulista Miguel Costa. Assim, criaram a coluna Prestes Miguel Costa, um movimento guerrilheiro que percorreu por 11 estados brasileiros, convocando pessoas a se juntar a eles pelo fim da República Oligárquica. O movimento ganhou o apoio da população por onde avançava, mas é claro que também despertou o ódio dos coronéis, que realizaram fortes perseguições. Após 2 anos de marcha, eles conseguiram desestabilizar alguns cafeeiros, e para fugir das ameaças, os integrantes se exilaram no Paraguai e na Bolívia. Luiz Carlos Prestes foi para a Argentina, onde entrou em contato com as obras de Karl Marx e Engels, e assim se descobriu comunista, tendo planos de implantar o regime no Brasil. Ele causou bastante, e você com certeza vai voltar a ouvir falar sobre ele na Era Vargas. Em 1926, o paulista Washington Luiz assume a presidência, e junto a ela todos os problemas que a República Oligárquica estava acumulando. Ainda levou o bolo da crise de 29, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, ocasionando a maior crise financeira da época. Não satisfeito, Washington Luiz quis implantar mais treta ainda. Ele indicou para ser seu sucessor outro paulista, o Júlio Prestes. Não, ele não é parente do Carlos Prestes. Desse jeito, Washington Luiz rompeu com a política do café com leite, já que agora estava na hora do presidente ser um mineiro. Assim, o presidente do estado de Minas ficou boladíssimo e chamou toda a galera que estava insatisfeita para criar a Aliança Liberal. Ele contava com tenentistas, empresários, industriais, a classe média, mas principalmente os militares. Esse era um partido de oposição que tinha como proposta reformar a política e a economia do país. A ideia deles era declarar o voto secreto, as reformas trabalhistas e medidas protecionistas a outros produtos nacionais além do café. Assim, eles lançaram Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice. As eleições aconteceram em março de 1930 e o resultado foi favorável à chapa do paulista Júlio Prestes. Tudo bem, até que em julho, João Pessoa, o vice do Getúlio Vargas, é assassinado em uma humilde confeitaria. O responsável por seu crime foi Duarte Dantas, seu adversário político, que era um advogado e jornalista apoiado pelos coronéis. A partir desse acontecimento, a galera da Aliança Liberal se sentiu profundamente atacada e cheia de motivos para tomar o poder. Eles criaram uma rede de contatos militares para depor o Washington Luiz. Dessa forma, no dia 3 de outubro de 1930, eles ajudaram Getúlio Vargas a realizar um golpe de Estado e assim se tornar o próximo presidente. Esse acontecimento ficou conhecido como Revolução de 1930 e deu início à Era Vargas. Porém, esse assunto fica para um próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para sua prova de amanhã. Se você gostou, compartilhe com seus amigos no grupo da turma, deixe seu like e faça um comentário que eu fico muito feliz. Obrigada e até a próxima!